Então, aquela história de, fulaninho não tem doença nenhuma, o cara jogava bola, era isso, só roncava igual, vamos dizer, um trator. De repente, o cara teve um infarto, o cara jovem que não tinha nenhuma comorbidade. Na verdade, ele era um paciente apneico que nunca tratou. Então, a gente precisa fazer essa explanação para que as pessoas conheçam que o ronco não é só ronco, pode ser apneia, e que a apneia tem um prognóstico, estamos falando aqui só do ponto de vista cardiovascular, sem estar associado às outras coisas que a gente também sabe que tem associação com síndrome metabólica, alteração de colesterol, alteração de glicemia, hormônios sexuais, como a gente falou. Hoje, a medicina do sono é um dos campos que mais avançam na ciência, porque a gente sempre estudou o homem acordado, a gente nunca estudou o ser humano dormindo. Então, nesses últimos 25, 30 anos, a gente vem estudando o que acontece no sono e o que isso mexe no nosso organismo, inclusive acordar. Olá, pessoal, boa tarde. Então, hoje nós estamos iniciando aqui o nosso podcast, nossa conversa afinada comigo, né, professor Adriano Germano, aqui no estúdio do Revisa Book, que está nos apoiando aqui nesse trabalho, e iniciando aí o nosso primeiro podcast com o doutor Felipe Arnold, nosso amigo, colega, que tem expertise aí na medicina do sono, entre outras. Então, eu gostaria de agradecer imensamente, Felipe, que você está aqui hoje conosco, e dizer para vocês que durante todo esse projeto aí que nós estamos iniciando, nós vamos ter diversos outros temas de interesse geral da odontologia, né, de interesse geral da cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, onde nós vamos poder discutir temas controversos, temas de interesse comum, temas atualizados também, onde evidência científica se mistura um pouco com a informalidade e também se mistura um pouco com a experiência clínica de todos que estarão presentes, que sem sombra de dúvida serão convidados ilustres, assim como temos hoje aí o nosso doutor Felipe. Então, o doutor Felipe, ele é médico, ele é especializado em otorrinolaringologia e também ele se destaca, além da cirurgia cosmética nasal, né, na parte da otorrinolaringologia, principalmente as suas rinoplastias, ele também se destaca aí por ter uma área de atuação bastante aprofundada na medicina do sono. Então, o Felipe ele foi formado aí pela Universidade de Pernambuco em 2012, fez residência médica em otorrinolaringologia na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, tem cursos de estética, fez fellowship também na Santa Casa, especificamente sobre o nosso tema que nós vamos discutir hoje, que é, né, a síndrome da apneia obstrutiva do sono e a sua relação com a odontologia e a cirurgia ortognática. Então, o doutor Felipe, ele realizou um treinamento também bastante interessante, né, de especialização em medicina do sono. Então, doutor Felipe, eu queria que você, já fiz uma breve apresentação, um currículo tão vasto, você se apresentasse, dissesse para a gente quem é o doutor Felipe. Primeiro de tudo, gostaria de agradecer aqui o convite do colega, amigo, né? Uma pessoa que a gente já vem atuando um pouquinho nessa área aqui da medicina do sono aqui em Natal, na capital do Rio Grande do Norte. Convite que eu aceitei de pronto porque é uma área que eu sou apaixonado pela medicina do sono, né? Eu acho que é uma área que vem se cada vez mais descobrindo, né? Aumentando os horizontes. Hoje a gente vê que ela é multidisciplinar, isso é muito importante para a abordagem do nosso paciente, com certeza a gente vai conversar bastante sobre isso hoje, né? Eu voltei a Natal, na verdade, né? Passei quase 11 anos fora, há mais ou menos 8 anos, terminei, fiz lá no Instituto do Sono, que é vinculado à Unifesp. Hoje em dia, a medicina do sono é uma área de atuação em que a gente tem hoje uma área de residência médica já, e a gente precisa ter um RQE, assim como outras áreas, como otorrinolaringologia, como neurocirurgia, cardiologia. Então, a gente presta uma prova, faz a prova e consegue atuar na área. Então, quando eu voltei de São Paulo, foi uma das primeiras pessoas aqui com RQE que começou a atuar no estado. Já tinha outros colegas que atuavam, mas não tinham uma dedicação tão exclusiva. E hoje em Natal já tem grupos bem fortes já na parte da medicina do sono. Isso é uma coisa boa que vem crescendo pra gente. E todos os outros profissionais que vêm se somando, né? Tive a honra de conhecer o doutor Adriano, né? Com quem a gente pôde compartilhar alguns casos interessantes e trazer o benefício para os nossos pacientes, tá? Então, é uma área em que eu me dedico aí já tem pelo menos 8 anos desde que voltei. Eu sou professor na universidade também, na UNP, uma coisa que eu bato muito com os alunos, né, na graduação de medicina, de entender sobre a apneia do sono, que é uma doença tão relevante como a gente vai falar hoje, que acomete tanto. Eu acho que é uma doença que a gente tem que saber tão bem quanto a hipertensão, quanto a diabetes, porque ela é muito prevalente e leva uma série de comorbidades
com certeza a gente vai abordar aqui hoje também. Doutor Felipe, uma pergunta aí que é sempre uma dúvida, né? Então, a medicina do sono, hoje, ela é uma especialidade da medicina, já existe cursos de formação em residência. Isso. E onde estão concentrados esses cursos de formação de residência da medicina do sono? Esse é um grande gargalo hoje na medicina do sono, né? Porque são poucas áreas e que têm um poder de realmente fazer uma residência do sono, né? Então, basicamente, hoje está centrado em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul. Então, são pequenos centros e, com certeza, a maior quantidade de formação está em São Paulo mesmo. Mas são muito poucos profissionais formados, existem muitos cursos, mas os cursos hoje eles não dão a carga horária mínima suficiente para o profissional prestar uma prova de título. Então, ele vai ter que trabalhar alguns anos, né, ter uma carta de recomendação de quem já é da sociedade do sono para poder prestar o título e exercer, vamos dizer, essa área de atuação. A medicina do amplo, Adriano, é um campo amplo, né? Quando a gente fala em medicina do sono, a gente está falando do paciente que tem insônia, tem distúrbio comportamental do sono REM, tem um sono de má qualidade. Então, tem vários distúrbios associados que a gente estuda na medicina do sono. O que a gente vai focar hoje aqui é na apneia do sono, que é uma área em que eu acabo me dedicando mais na medicina do sono, é a área onde realmente eu atuo mais. Beleza. E é preciso deixar bem claro que a gente especificamente vai focar aqui na síndrome da apneia e da hipopneia obstrutiva do sono, um distúrbio periférico, né? Então, onde tem um fator anatômico aí envolvido, vamos nem falar das apneias centrais, mas sim da questão periférica, que é o que tem uma relação mais direta com a odontologia e a cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Então, doutor Felipe, a primeira coisa que eu lhe pergunto, que era muito importante você esclarecer, e que provavelmente também é uma dúvida de muitos pacientes, quem ele deve procurar primeiro. Então, assim, a gente vê que ele chega para o dentista, ele chega para o clínico geral, médico clínico geral, ele está fazendo um tratamento da fisioterapia, comenta, e aí, enfim, mas quem esse paciente deve procurar primeiro para que possa conduzir o seu caso da melhor maneira possível? Perfeito, Adriano. Isso é uma coisa que a gente vê muito no dia a dia, muita gente acaba lidando com isso, como a gente falou, hoje a medicina do sono, principalmente aqui vamos falar do ronco e da apneia. Então, ronco e apneia é uma coisa que todo mundo, o vizinho acaba falando, reclama, a esposa, o cara já passou com, às vezes, um pneumo, já passou com alguém, comentou, mas ninguém realmente tratava isso. Quem é o médico que eu procuro? Qual é a pessoa que eu procuro? Então, realmente, hoje, vamos falar assim, o especialista, a pessoa mais indicada para iniciar essa investigação e realmente fazer um diagnóstico, seria o médico do sono. Acaba que, muitas vezes, dependendo de onde você mora, a localidade que você mora, você não tem acesso a esse especialista. Mas tem pessoas que trabalham na área, que, em geral, vamos falar assim, no começo da história da medicina do sono, estava mais ligado à pneumologia, à psiquiatria, à otorrinolaringologia, clínica médica. Hoje tem várias outras áreas dentro da medicina que estudam também a medicina do sono e a apneia do sono. Então, cardiologia hoje é muito forte devido à associação dos distúrbios respiratórios, falando aqui da obstrução da apneia obstrutiva do sono, e as doenças cardiovasculares. Então, hoje em dia, esse paciente tem várias portas de entrada, mas se a gente for falar qual seria o profissional adequado, que você ronca, você tem dúvidas, se você tem apneia, se você não tem apneia, será que minha apneia é grave? Não é? Seria o médico do sono, tá certo? Se não tiver na sua localidade ou você não tiver um acesso, quem lida mais com isso, que conhece, assim, geralmente o otorrinolaringologista, por tratar essa região das vias aéreas superiores, ele lida muito com isso no paciente dele do ambulatório do dia a dia. Então, faz parte da formação clássica do otorrinolaringologista, não que as outras especialidades não façam também, mas é o nosso dia a dia de trabalho, né? Então, é um bom início aí de caminho para o que o paciente pode procurar. E uma dúvida, né, que a gente precisa esclarecer são os sinais e sintomas da doença, né? Então, muitas vezes é uma conversa informal numa rede social, num evento social com os amigos e parentes, a gente começa sem querer abordar, como você falou, eu ronco, eu faço isso, não estou me concentrando durante o dia, estou com muito sono, estou sem energia, enfim. Então, eu gostaria que você enfatizasse aí para que as pessoas pudessem saber exatamente quais esses principais sinais e sintomas que esses pacientes apresentam, obviamente que vai depender da gravidade da sua obstrução, mas que fossem sinais de alerta. Perfeito. Então, Adriano, isso é uma coisa muito importante a gente estar falando também, porque eu costumo até brincar quando eu leciono a aula para a graduação, para os alunos da medicina, que apesar de ser uma doença barulhenta, o ronco, ela é silenciosa.
Como assim, Felipe? Os pacientes que dormem estão dormindo, eles não percebem. Então, se ele mora só, se ele não tem um companheiro, como é que ele vai saber disso? Então, apesar de ser uma doença barulhenta, ela é silenciosa para o paciente e muitas vezes os sintomas que estão associados à apneia do sono, eles são sintomas que o paciente não correlaciona diretamente. Até como é uma doença, vamos dizer, gradual e evolutiva, o paciente vai apresentando e convive com aquilo, ele não associa diretamente essa sintomatologia com o sono. Então, é uma coisa que a gente precisa alertar, que a gente precisa informar aqui. Então, esse paciente que ronca sempre deve procurar atendimento, sempre deve investigar o ronco. Não que todo paciente que ronca tenha apneia, mas o ronco é um grande sinal de alarme de apneia do sono. Quase todo mundo que tem apneia ronca, mas nem todo mundo que ronca tem apneia. Então, quais são os sintomas que o paciente pode perceber no dia a dia? Que a gente tem que estar atento, como você comentou. A gente fala que é cefaleia matinal, às vezes aquele paciente que acorda com dor de cabeça pela manhã, isso está associado à hipoxemia noturna devido às quedas de saturação de oxigênio. O paciente que tem enurese noturna, isso é uma coisa muito importante. Os pacientes, o que é enurese noturna? O paciente acorda várias vezes à noite para urinar. Pacientes relacionam, não, é porque eu tomei o remédio da pressão, é porque minha bexiga é baixa, as senhorinhas falam, não, é porque minha próstata está crescida. E, na verdade, hoje a gente vê tem muito uro que encaminha hoje pra gente, que a gente trata e os pacientes melhoram. A gente usa isso até como critério de uma boa adaptação ao tratamento, porque um dos hormônios que a gente produz durante a fase mais profunda do sono, que é o hormônio antidiurético, ADH, ele é produzido nas fases mais profundas. Então, se a gente não aprofunda o sono e o sono é mais fragmentado, a gente fica com o rim filtrando muito. Então, acaba urinando bastante. Outras sintomatologias, falta de concentração, irritabilidade, esquecimento de memória recente. Então, as coisas que, eu fico muito distraído, eu esqueço onde está a caneta, a chave do carro. Então, essas são coisas que estão associadas à apneia do sono que às vezes a gente não se alerta, tá? Impotência sexual também é um grande problema. A gente vê que tem diminuição dos hormônios sexuais nesses pacientes. Então, na verdade, se a gente fosse falar aqui de sintomatologia, são muitas coisas. Mas, de maneira geral, você ronca, você precisa investigar se é só ronco ou se é apneia. Você tem que estar atento à sonolência excessiva diurna, aquele paciente que tem a sensação de um sono não reparador, não restaurador, que ele dorme com muita facilidade. Isso até é ruim, às vezes, porque no consultório o paciente vem falando, Doutor Felipe, eu não sei o que essa mulher me mandou aqui. Porque eu durmo muito bem. Me deu um lençol e um travesseiro aqui, 5 minutos eu estou dormindo aqui. Ele acha que dormir rápido é dormir bem. Na verdade, dormir rápido significa que o seu corpo está sempre em déficit. Então, aquele sono não é um sono reparador. Então, perceba que é difícil para o paciente que tem apneia ele conseguir fazer esse autodiagnóstico, porque ele vai muitas vezes negando. A não ser que seja uma coisa já muito intensa. E como você mesmo colocou, depende da intensidade. Pior caso, Adriana, é quando a gente tem pacientes com apneia moderada. Porque os pacientes com apneia moderada, eles geralmente não têm tantos sintomas. Então, a gente precisa avisar ele que se ele não cuida, ele vai ter problemas cardiovasculares no futuro. O paciente que tem apneia grave, geralmente ele tem muitos sintomas. Então, é muito mais fácil adaptar, é muito mais fácil a gente tratar. Agora, o paciente com apneia moderada, que ele já tem sintomas cardiovasculares importantes, os estudos mostram isso pra gente, com risco de infarto, AVC, arritmias cardíacas, né? Então, esse paciente, a médio e longo prazo, se ele não cuida, ele é um paciente que tem um risco maior. E esse paciente é mais difícil porque ele não tem tanta sintomatologia diurna, principalmente se for um paciente jovem. Então, a gente precisa alertar dos riscos e os sintomas para que ele reconheça isso e a gente consiga fazer o diagnóstico e o tratamento. E o prognóstico, né, desse paciente, se ele não for tratado, é um prognóstico que tende a evoluir para algumas outras comorbidades, como você já falou, que podem ou diminuir consideravelmente sua qualidade de vida ou esse paciente caminhar para um risco de morte mesmo. Com certeza, Adriano, acho que isso a gente tem que frisar bastante aqui, pessoal, porque a apneia do sono, ela desenvolveu muito, né, graças a Deus, nesses últimos anos, principalmente pela questão das doenças cardiovasculares associadas, tá? Então, a gente sabe hoje que quanto mais grave essa apneia, maior o risco cardiovascular. Eu costumo até falar na aula que eu dou para os alunos e até no próprio consultório, da associação hoje que a gente tem entre a apneia do sono e morte mesmo, tá? A gente sabe hoje, tem alguns estudos no New England, já antigos, já de 2004, que mostravam as causas de morte cardíaca associadas aos horários do sono. Tá, os horários do dia, desculpa. E aí dividiam o dia em 4 horas, né? Então às 6 horas da manhã, meio-dia às 6 horas da tarde, 6 horas da meia-noite às 6 horas da manhã. E viu-se nesse estudo que
quase 45% dos pacientes que iam a óbito no horário da madrugada estavam associados a pacientes com apneia do sono. Então, vejam, lógico que a gente precisa de um estudo mais aprofundado para a gente ver isso, mas a correlação é muito forte disso. E tem estudos mais recentes que mostram até um índice maior. Então, aquela história de, fulaninho não tem doença nenhuma, o cara jogava bola, era rígido, só roncava igual, vamos dizer, um trator, e de repente o cara teve um infarto, o cara jovem que não tinha nenhuma comorbidade. Na verdade, ele era um paciente apneico que nunca tratou. Então, a gente precisa fazer vamos dizer, essa explanação para que as pessoas conheçam que o ronco não é só ronco, pode ser apneia, e que a apneia tem um prognóstico, estamos falando aqui só do ponto de vista cardiovascular, sem estar associada às outras coisas que a gente também sabe que tem associação com síndrome metabólica, alteração de colesterol, alteração de glicemia, hormônios sexuais, como a gente falou. Hoje, a medicina do sono é um dos campos que mais avançam na ciência, porque a gente sempre estudou o homem acordado. A gente nunca estudou o ser humano dormindo. Então, nesses últimos 25, 30 anos, a gente vem estudando o que acontece no sono e o que isso mexe no nosso organismo, inclusive acordado. E assim, é uma questão bastante atual realmente, porque quando a gente busca longevidade, então existem alguns pilares básicos, né? Então, é o exercício físico, é uma dieta balanceada, é o controle do nível de estresse e o sono reparador. Então, o sono está dentro desses pilares fundamentais para que você consiga viver mais. Ou seja, é um assunto extremamente importante, significativo e imprescindível que a gente está debatendo isso hoje. Eu gostaria, agora puxando um pouquinho a sardinha para o lado da odontologia, e a impressão que eu tenho, eu não sei qual é a sua experiência em relação a isso, é que muita gente que trabalha com medicina do sono, eu não diria muita gente, mas algumas pessoas que trabalham com medicina do sono, e principalmente os que não trabalham, que não têm o seu dia a dia dentro dessa área, ele parece que não há um entendimento de que a odontologia e a cirurgia bucomaxilofacial, especificamente, os procedimentos de avanço maxilomandibular, que a gente acaba chamando de cirurgia ortognática, mas na verdade muitos pacientes nem passam por ortodontia, eles já vão direto para o avanço maxilomandibular, eles desconhecem ou talvez não acreditem, né, que hajam evidências científicas suficientes para que essas modalidades de tratamento fossem instituídas para esse paciente. Seja através, por exemplo, de uma placa de protrusão mandibular, que muitas vezes a gente usa, inclusive, como um diagnóstico para saber se um avanço maxilomandibular ou um avanço mandibular seria efetivo ou não, ou se a própria cirurgia de avanço maxilomandibular. Então, eu queria que você passasse essa impressão para a gente. Qual o seu entendimento em relação a isso? Eu acho que é fantástico. Primeiro, estar aqui é fantástico, né? Estar conversando com você. Eu acho que essa pergunta que você está fazendo, ela é essencial, porque hoje em dia a gente sabe, na verdade, já que a cirurgia de avanço, né? A cirurgia ortognática, como você colocou, falando leigamente da parte médica, que a gente acaba falando, mas é a cirurgia de avanço maxilomandibular, ela é tão eficaz quanto o CPAP. Né, quando você tem os casos selecionados, ela é tão eficaz quanto o CPAP. Lógico, tem alguns parâmetros que a gente pode até discutir um pouquinho mais para frente, mas que ela é tão eficaz quanto. Então, se você for pensar em termos de efetividade, ela é muito alta. Como é que a gente tem tantas outras cirurgias de uvulopalatofaringoplastia, cirurgias de tecido mole, da parte da otorrina, e a gente tem tão pouca cirurgia de avanço? Tem comorbidades associadas, às vezes tem um preparo ortodôntico, tem outras coisas que acabam, mas eu acho que passa muito pela falta de conhecimento, como você colocou. Então, a gente está conversando aqui, a gente vai estar esclarecendo, talvez, muitas pessoas a respeito disso. E se a gente tem ainda, Adriano, tanto desconhecimento na classe médica da apneia do sono, quantas pessoas roncam? A gente tem um estudo do Epsono que foi feito em São Paulo, lá na própria Unifesp, junto com o Instituto do Sono, quando eu fiz a minha formação, que ele revelou pra gente que cerca de 33% da população adulta de São Paulo, que a gente pode botar que é uma cidade que tem todos os perfis, né? Uma cidade que representa o mundo, 33, quase 34% da população entre 20 e 80 anos possuem apneia do sono. Então veja a enormidade de diagnóstico que a gente não faz. O quanto que esse paciente passa diariamente com você no seu consultório, às vezes no meu consultório, a gente é mais ligado, obviamente, mas no consultório de outras pessoas a gente não pergunta, como é que tá seu sono? Você ronca? Então, assim, a gente não faz nenhum diagnóstico de apneia. Imagina a gente ter esse público ter o esclarecimento sobre a cirurgia de avanço mandíbulo-maxilar, que pode ser tão eficaz quanto o CPAP, por exemplo. Então, falta conhecimento, falta divulgação. E tanto da doença, da medicina do sono, da apneia do sono, quanto
aqui especificamente puxando a sardinha aqui para o lado que a gente está hoje, a parte da cirurgia ortognática, cirurgia do avanço mandibulomaxilar, certo? Então, eu acho que é falta de conhecimento mesmo. Não, beleza. Só trazer um dado aqui importante para vocês. A gente fala que a cirurgia de avanço maxilomandibular, ela é considerada sucesso quando o índice de apneia e hipopneia ele é reduzido para 50%. E a gente fala que ela teve cura quando esse índice vai para baixo de 5. Existem algumas coisas controvérsias, pelo menos na literatura, eles colocam abaixo de 20 quando você tem uma apneia moderada e uma redução abaixo de 50%. Lógico que isso varia, às vezes, de uma literatura para outra, né? Stanford até coloca como, que é uma referência que a gente vai conversar aqui mais para frente, como um índice menor do que 20 e uma redução acima de 50% do índice. É até um grande questionamento que eu me faço como médico, porque assim, a gente considera a apneia abaixo de 5 eventos por hora, tá? E como é que eu posso aceitar que foi uma cura desse paciente se ele ainda mantém um índice, vamos dizer, de 18, ainda tem uma apneia moderada que os estudos mostram que tem um evento cardíaco associado? É uma coisa que eu tenho muito cuidado de levar isso, obviamente que a gente tem que se basear em parâmetros para que a gente consiga estratificar grupos e dizer o que é sucesso e o que não é, mas é uma coisa que quando a gente vai para o pessoal, quando a gente vai para o paciente, ele quer saber se eu tô curado, doutor, eu preciso fazer alguma outra coisa ou não. Então, isso é uma coisa é de parâmetros de estudo e outra coisa é, eu acho que pessoal com o paciente. E assim, eu gosto sempre de falar isso com os pacientes, porque às vezes eles não entendem, sua cirurgia foi um sucesso. Isso. Mas você não está totalmente curado. Perfeito. Então, isso é algo que precisa ser trabalhado, deixar isso muito bem claro com o paciente. Isso. Não prometer a cura. Isso. Mas às vezes de onde ele saiu para onde ele chegou, você tem um sucesso, mas você não tem a cura completa. Essa é a magia da medicina do sono, e principalmente quem faz a parte cirúrgica como a gente, é você esclarecer muito bem o paciente, você saber as limitações de cada tipo de cirurgia, onde é que eu vou conseguir atuar aqui, em qual parte, saber que eventualmente pode ficar, e isso não necessariamente você não precisa se sentir mal, às vezes a gente como cirurgião, às vezes a gente, principalmente no começo, quando a gente se sente frustrado, mas poxa, ainda tem um pouco, mas o quanto que melhorou? O quanto você se propôs a isso, né? E aquilo foi efetivo a ponto de quê? Então, isso é um dado super relevante. Eu gostaria que você falasse um pouquinho dos protocolos de tratamento dos pacientes de apneia do sono, de apneia obstrutiva do sono. Existe algum protocolo na literatura que você mais utiliza, que você mais segue? Eu sei que muitos dos protocolos a gente acaba pegando um pouquinho de uma coisa, de outro, fazendo pequenas adaptações. Os próprios serviços, né, eles se baseiam em um protocolo, mas fazem as suas caracterizações mais específicas baseado na realidade de cada um, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Perfeito, Adriano. A gente tem vários, quando a gente pensa em protocolos, a gente tem vários grupos que a gente acaba seguindo e que a gente se baseia, né? Como a gente comentou um pouquinho antes, o grupo de Stanford realmente é um grupo, vamos dizer assim, que está no ápice aí da medicina do sono e várias outras áreas, mas eles têm uma parte da medicina do sono bem avançada. Então, realmente é um dos protocolos que a gente segue. Porém, a gente tem que saber que a nossa realidade brasileira, em especial na nossa capital, ela é uma realidade diferente, que às vezes a gente não consegue ter acesso ao médico especialista do sono. Imagina a gente falar aqui, que a gente vai falar talvez mais para frente, da sonoendoscopia, né, que seria um exame aí que ajuda muito a gente a fazer o topo diagnóstico ali da apneia do sono. Então, hoje, quando a gente, vamos dizer assim, o protocolo que a gente acaba lidando no nosso dia, a gente acaba mexendo um pouquinho, mas hoje em dia é muito claro para a gente que a gente precisa avaliar esse paciente em múltiplos níveis, tá? Isso é uma das coisas mais importantes. É uma das magias que eu falo também da medicina do sono, é que cada paciente, vamos dizer assim, é um caso único, porque ele vai ter uma expectativa única, ele tem uma anatomia única, ele tem um prognóstico único, e a gente precisa adaptar todas as armas que nós temos para a gente poder chegar no tratamento ideal. Então, hoje em dia, por exemplo, o que o protocolo de Stanford coloca, né? Que a gente tem que fazer a nossa anamnese e a gente vai fazer, em teoria, a nasofibrolaringoscopia no nosso consultório, para a gente poder ver a questão nasal e a gente poder ver a questão do palato mole e para a gente ver ali na região da orofaringe e base de língua, tá? Quando a gente faz o exame com o paciente acordado e sentado, a musculatura ela tem uma anatomia totalmente diferente de quando o paciente está deitado e dormindo com a musculatura relaxada. Então, uma das coisas que o protocolo coloca também para a gente é que seria fazer a sonoendoscopia.
tá certo? Então, a sonoendoscopia é o exame, a gente pode falar um pouquinho dele, não sei se seria o melhor momento agora, em que a gente faz com o paciente em sedação, geralmente em centro cirúrgico. A gente tem um dispositivo chamado BIS, que é para a gente ver o grau de profundidade dessa anestesia, porque a gente não pode aprofundar demais, senão o paciente entra em apneia e a gente vai estar falseando. Existem vários protocolos diferentes, feitos com medicamentos diferentes. Hoje a gente utiliza muito o Propofol, que é o que tem mais presente no nosso meio. E a gente vai fazer essa sedação para a gente ver no momento que o paciente vai estar deitado. Geralmente a gente fala que o paciente começa a roncar na hora do exame e a gente vai literalmente ver onde está o ronco. E aí a gente vai conseguir, às vezes, até na própria cirurgia, fazer uma manobra de avanço, para a gente ver o quanto que aquela base de língua consegue avançar. A gente faz uma lateralização do paciente, a gente coloca a cabeça um pouco elevada, que às vezes a gente tem que ver se o paciente está usando o travesseiro, que às vezes isso já anterioriza mais e fecha um pouquinho mais a base de língua. Então, todos esses mecanismos a gente acaba fazendo para a gente poder ver essa localização. Outra coisa importante que a gente faz quando a gente está avaliando esse paciente, segundo os protocolos, a gente tem que ver, obviamente, IMC do paciente, a gente tem que ver se ele tem alguma alteração esquelética importante. É um paciente retrognato? Hoje o paciente, assim, quem trata de medicina do sono e não olha essa parte, vai estar pecando. Porque aí é negligenciando muito, Adriano. Porque assim, o paciente que é retrognata, às vezes assim, tá na cara sua que você precisa fazer uma avaliação com o buco, né? Fazer uma avaliação com o dentista para poder fazer essa parte ortodôntica, a parte da cirurgia do avanço, porque é uma grande opção para esse paciente, tá? Aí vê a idade do paciente, obviamente, também. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração. Dependendo do... Hoje em dia, quando a gente vai para o protocolo especificamente, eu falo que todo protocolo é meio burro também, às vezes, né? Porque, assim, hoje em dia fala-se que, antigamente, né? O Friedman, que a gente utilizava muito, escala de Friedman, e pacientes obesos, a gente já tirava aquele paciente de cirurgia. E eu estava vendo até, quando você me falou, fez esse convite, fui dar uma revisadinha na literatura sobre a cirurgia de avanço mandibulomaxilar e vi um estudo agora recente, até de 2024, que ele faz nos pacientes obesos, e com bons resultados. Então, obviamente que existem casos e a gente precisa avaliar muito bem essa topografia. Então, assim, existem os protocolos para nos guiar, mas eu acho que é muito importante, assim, pelo menos na minha prática clínica, é você ter essa visão total do paciente, que você precisa ver tanto a parte do tecido mole, quanto a parte esquelética, o peso do paciente, o retroposicionamento, vamos dizer, da língua, se aquela língua é uma língua mais volumosa, a base de língua maior, não, circunferência cervical. Então, é uma série de parâmetros que a gente deve analisar para a gente poder direcionar esse paciente. Felipe, então assim, aproveitando que você falou um pouquinho da sonoendoscopia, que sem sombra de dúvida é um exame muito importante, né, para a gente identificar a área da obstrução, as principais áreas da obstrução, e saber identificar se de repente um avanço maxilomandibular vai bem, se uma uvulopalatoplastia ajudaria, se cirurgias nasais também poderiam trazer algum benefício e por aí. Mas eu gostaria de chamar a atenção para duas coisas que eu queria que você comentasse na sua experiência. Primeiro, a polissonografia ainda é o nosso padrão ouro. E segundo, existe hoje na literatura, cada vez mais ganhando adeptos, um exame chamado Biologics, né? O Biologics, que seria uma espécie de uma polissonografia, uma micropolissonografia. Então, eu queria que você comentasse para a gente, primeiro, essa polissonografia tradicional, que é feita em clínicas, se é o padrão ouro. O que é que nós temos de mais moderno hoje, em termos de polissonografia? A gente consegue fazer isso em casa, o paciente na própria casa dele dormindo. Então, o que é que nós temos hoje que possa reproduzir de forma mais real possível aquilo que o paciente está apresentando? E um pouquinho, aí eu queria que também se comentasse um pouquinho sobre o Biologics também, se é confiável, se tem limitações, se acha que tem algum tipo de paciente que se beneficiaria dele e assim por diante. Muito legal a pergunta. Como todas as perguntas da medicina do sono, né, me encantam e às vezes a gente vai falando aqui muita coisa, tá? Vamos lá, então, primeiro falar um pouquinho sobre a polissonografia, né? De uma maneira geral, as pessoas acham que toda polissonografia é igual. Vou fazer uma polissono, doutor. Mas, na verdade, nós temos 4 tipos de polissonografia. Nós temos a polissonografia tipo 1, que é standard, é padrão ouro, vamos falar assim, que é o que o paciente faz no laboratório do sono. Então, ele vai no laboratório do sono, vai ter uma série de parâmetros que ele vai estar sendo vigiado, parâmetros eletroencefalográficos, muscular, para ver a atonia muscular que acontece na fase REM, para a gente ver todos os estágios do sono, vai ter o padrão respiratório, tá? Esse paciente vai estar dormindo numa clínica, vai ter uma pessoa que vai estar ali, vamos dizer, vigiando aquele sensor
sensores e eventualmente um sensor caiu, ele consegue reposicionar, consegue avaliar melhor. Essa é a tipo 1. A tipo 2, vamos dizer assim, ela é idêntica nos parâmetros ao tipo 1, porém ela é feita domiciliar. Tá certo? Então, o paciente vai estar no conforto da sua casa. O tipo 3, hoje, que vamos dizer assim, é o que a gente mais faz na nossa rotina de uma maneira geral, eu já vou explicar o porquê disso, a gente tem todos os parâmetros respiratórios do tipo 1 e tipo 2. Porém, a gente não tem essa parte eletroencefalográfica, então, às vezes você pode incorrer em um subdiagnóstico, porque você pode estar laudando, vamos dizer assim, ou deixando de laudar, na verdade, o tempo de registro total do sono. Então, você vai ter os mesmos parâmetros respiratórios, porém você vai estar com um denominador maior. Obviamente que hoje a tecnologia permite a gente ter várias outras gravações que faz com que fique muito mais fidedigno esse tempo de sono em relação ao tempo real, tá? E a gente tem os tipos 4. E o Biologix, que você colocou aqui, é um desse tipo 4. Não chega a ser uma micro polissonografia. A gente fala tipo 4, que é um grande screening, vamos falar assim. Hoje, Adriano, é muito importante, eu vou falar a verdade, porque assim, existe ainda muito preconceito, eu acho que até por questão de reserva de mercado, das pessoas às vezes desacreditarem, mas obviamente que esse exame não equivale a um tipo 3, não equivale a um tipo 2, não equivale a um tipo 1, mas na nossa prática e na nossa rotina, o que é que a gente vê, Adriano? 30% da população, 33% da população tem ronco e apneia. Quantos profissionais do sono nós temos? Quantos laboratórios do sono nós temos? Será que seria possível fazer tantos exames assim? Então, hoje em dia, a gente tem que massificar o diagnóstico. E esse aparelho, ele serve sim para a gente fazer um screening. Assim como hoje a gente tem o watchpad hoje em dia, então esse watchpad que tem oxigênio, que tem oximetria, o paciente já vem às vezes para a gente, eu vi aqui que está caindo muito, às vezes tem até alguns sensores de fibrilação atrial, nossa, eu vi que eu tive algumas fibrilações durante a noite. Então, obviamente que isso é uma arma que a gente tem que utilizar. O que eu faço até na minha prática clínica hoje? A gente sabe que tem alguns pacientes que a gente acaba perdendo, Adriano, porque ele não quer ir no laboratório de sono. Às vezes é uma paciente acamada, às vezes é uma senhora que não vai conseguir colocar os eletrodos, que ela não vai conseguir dormir. Imagina você dormir num horário que não é seu horário habitual. Não é o horário em que você costuma dormir, com uma pessoa te olhando, numa cama que não é sua, num travesseiro que não é seu. Não, mas é o melhor parâmetro. Mas ele vai conseguir fazer? Às vezes não vai conseguir fazer. E será que aquele sono é um sono representativo do sono real do paciente? Ou aquele sono foi um sono mais superficial? Será que você está fazendo um subdiagnóstico? Porque então isso é uma grande pergunta que a gente vem se fazendo na medicina do sono já tem alguns anos, na verdade. Então hoje, cada vez mais, a gente vem fazendo domiciliar. Tá? Então, entre o tipo 2 e tipo 3, obviamente que existe uma diferença. Se a gente puder fazer o tipo 2, ele é mais fidedigno, vamos falar assim, mas também ele tem mais aparelhos. Quando a gente pensa muito em apneia do sono, padrão ventilatório, o tipo 3, muitas vezes ele é o suficiente. Às vezes você pode saber que você está fazendo, às vezes, um subdiagnóstico, você tem que ver com quem você fez o exame, quem laudou, obviamente, mas você consegue ter um diagnóstico bem preciso da situação, tá? O Biologix, obviamente, ele entra aí como uma ferramenta de triagem. Você pode, existem estudos, sim, Adriano, existe um colega que trabalha muito bem lá na USP, tá? Que fez um trabalho forte com esse grupo do Biologix, que fez equivalências, né? Fez estudos que mostram a equivalência do resultado com aparelhos de polissonografia tipo 1, tipo 2. Então, assim, existem estudos que mostram uma relevância importante, tá? Obviamente que tem as suas limitações, porque você tem poucos parâmetros no Biologix, mas para você fazer uma triagem num paciente, um paciente que você às vezes tem certeza que ele tem uma apneia do sono, você quer comprovar, você quer mostrar a ele que ele tem, vamos dizer, aceleramento no coração na hora que tem as paradas, as frequências cardíacas variam. Lógico que você não vai estar vendo ali frequência específica, mas você consegue ter um bom screening ali. Se ficou na dúvida naquele paciente se tem, se ele não tem, aí você pede uma polissonografia depois, mas às vezes hoje, para que você massifique esse diagnóstico, é uma estratégia, vamos pensar, de saúde, não para você individualmente no seu consultório, mas de saúde coletiva importante. Perfeita resposta. Então, o nosso Biologix tem o seu papel, com papel de triagem, inclusive, de pensar aquele paciente ali e depois, posteriormente, vai para uma polissonografia mais específica, né? E eliminar aqueles que não apresentam, né? Uma outra coisa muito importante que quem milita na medicina do sono, quem tem parente, amigo, e a gente escuta muita história sobre o CPAP. A gente escuta muita história de que o camarada iniciou o tratamento, né, com um equipamento de pressão positiva, mas por diversas razões acabou abandonando, né, o tratamento
porque a boca ficava ressecada, ou então porque a mulher não aguentava o barulho do equipamento, né? Ele tinha que dormir no quarto separado. Então antes era o ronco e agora é o CPAP, né? E a gente sabe que o CPAP foi um avanço muito grande. Então o CPAP foi um avanço grande, né, no tratamento da apneia, principalmente naqueles pacientes que não vão para a cirurgia, não querem fazer procedimento cirúrgico. Eu queria que você falasse um pouquinho da evolução do CPAP, né? O CPAP de antigamente é igual ao CPAP de hoje, então eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Perfeito, Adriano. Então, vamos lá. O CPAP é um aparelho de pressão positiva, né, em que a gente utiliza nos pacientes, vamos dizer assim, de uma forma disseminada. É o principal tratamento que a gente vê hoje, né? Eu questiono sempre porque eu, como otorrinolaringologista que atuo na parte cirúrgica, você que também atua na parte cirúrgica do sono, a gente tem sempre essa visão, mas muitos colegas, infelizmente, não têm. Então, às vezes, a gente vê paciente que tem uma bela indicação cirúrgica, bela que eu falo no sentido de que ele tinha um ótimo prognóstico, de às vezes ficar curado da apneia, e ele está usando o CPAP, porque ele não teve uma opção de ter outra espécie de tratamento. Mas, voltando para o CPAP. Então, o CPAP, os primeiros CPAPs, se a gente for ver, colocar no Google, você vai ver os primeiros CPAP eram trambolhos enormes, que faziam barulhos, soltava muita água, era até anti-higiênico, vamos falar assim. Então, esses CPAPs, mas foi o primórdio da tecnologia, tá? Eles eram horríveis. Tinha como o paciente usar aquilo, né? São pacientes que eram mais para caráter de estudo até no começo. Então, claro, como tudo veio avançando, que a gente tinha aqueles celulares que você tinha que andar, que a bateria durava 2 horas, você precisava recarregar, e hoje você tem celulares e que a bateria dura mais de um dia, né? A gente sabe que a bateria ainda é uma dificuldade, mas os celulares avançaram bastante. Então, o CPAP também avançou. A gente tem hoje CPAPs que são muito mais silenciosos. Basicamente, são, obviamente que tem os seus barulhos, mas equivalem aí, às vezes, um ventilador, um ar-condicionado. Nós temos CPAPs menores hoje, que alguns pacientes usam para locomoções mais rápidas, viagem de avião, tá? Que é mais, vamos dizer assim, compacto, que a gente utiliza mais, geralmente indica mais nos pacientes que às vezes fazem muita viagem, tem para a questão da locomoção, para facilitar na questão da bagagem mesmo. E a gente tem diversas marcas, Adriano. Hoje a gente tem muita tecnologia embarcada no CPAP. Hoje a gente tem acompanhamento na nuvem. Então, o fisioterapeuta, o médico, ou o que queira acompanhar o seu paciente, se ele está usando o CPAP, quantas horas, a fuga, se teve fuga, se não teve do CPAP, o nível de pressão que esse paciente está utilizando, a gente consegue ter hoje isso tudo em tempo real. E, além disso, tem tecnologias associadas, que a gente fala que é a rampa. O que é a rampa? É a pressão. Imagina que você é um paciente obeso e você precisa de muita pressão no CPAP. Isso é desconfortável. Então, aquele paciente, muitas vezes no começo, a gente sempre fala, Adriano, que a adaptação do CPAP também é uma magia. Porque se você chega para o paciente e fala que, ó, você vai dormir com isso aqui o resto da vida, o negócio te apertando, acabou. O paciente não vai se adaptar nunca. Então, tudo é a forma como você mostra, é a forma como ele é apresentado. Existem estudos mostrando que a apresentação do CPAP e a forma de apresentar melhoram a adesão do paciente. Então, o CPAP hoje a gente tem tecnologias de rampa, como eu estava comentando, em que a gente vai aumentando a pressão de minutos em minutos para que o paciente não comece já com a pressão alta. Lógico que depois, com o tempo, ele se adapta àquilo, a gente consegue fazer com que essa curva fique mais rápida. A gente tem alívio expiratório. Os pacientes que são obesos de uma maneira importante, ou pacientes que precisam de um nível de pressão mais alto, existe o BIPAP, né, que a gente vai ter uma pressão de alívio inspiratório também associado a essa tecnologia. Então, a tecnologia avançou bastante. E eu sempre falo, Adriano, que você falou até assim como uma dificuldade nos usos do paciente, que é real, a gente tem essa dificuldade, mas a gente vê isso muito onde? No paciente que tem apneia moderada, como a gente já conversou. Esse paciente é difícil, porque ele não sente tanto os sintomas diurnos, esse paciente precisa de tratamento e ele não se adere muito bem ao CPAP, porque ele não sente no dia a dia. Quanto mais grave a apneia, melhor a adaptação. Porque esse paciente dorme tão mal, ele acorda tão cansado, ele tem tanta sonolência ao longo do dia, ele tem tanta lentificação o paciente, quando a gente trata, ele fala, doutor Felipe, nunca mais eu abandono esse CPAP. Os pacientes bem adaptados com apneias graves, porque ele fala que, nossa, eu não sabia como era dormir. O quanto eu estou mais rápido no raciocínio, o quanto eu estou mais disposto, o quanto eu estou até sexualmente mais ativo. Então, tudo isso mexe com o sono. E aí, o paciente que tem uma apneia grave, ele não percebe que dorme tão mal, porque, como a gente falou, é crônico, e quando ele passa a tratar, ele fica... Tem pacientes mesmo que até eu brinco, às vezes eu falo, eles falam para mim, doutor Felipe, eu faço tudo, eu largo minha mulher, largo a família, mas o CPAP eu não largo não, porque se eu passar 2, 3 dias sem dormir com ele, eu estou destruído. Então, assim, existe
Óbvio que nós estamos falando aqui do geral, né, Adriano? E a gente tem que avaliar caso a caso, se o paciente tem indicação ou não, tá? Mas hoje em dia vem evoluindo bastante o processo de adaptação nos pacientes que têm uma indicação. Uma coisa importante também, que eu acho que a gente tem que esclarecer aqui na nossa conversa, é que a própria cirurgia de avanço maxilomandibular também é muito menos mórbida do que já foi, né? Então, isso Importante. também é importante a gente salientar, pela própria tecnologia que envolve a própria anestesia geral, a maneira multidisciplinar que a gente também acaba dando ao procedimento, é o afono, é o fisioterapeuta também cuidando do pós-operatório, a técnica cirúrgica de execução, né? Sendo o menos invasivo possível, tendo mais cuidado com os tecidos moles, os equipamentos, né, que a gente utiliza, o peso eletro, entre outros equipamentos, e a própria fixação, né, com placa, com parafuso, ou seja, o paciente se recupera muito mais rápido também. Então, isso é um dado importante e que é positivo para os pacientes. Eu acho que isso aí é uma coisa muito importante, é que eu estou falando do termo médico, né? Porque como não é uma área que a gente milita tanto, a gente geralmente indica. É uma coisa muito importante a gente saber disso e informar isso à população de maneira geral e aos colegas médicos, porque realmente, como você falou, é uma outra cirurgia. Na cabeça do médico, eu como atuo na área, me conheço, já sei que é diferente hoje, mas no conhecimento geral, Adriano, isso é uma coisa que as pessoas acham que, vou ter que sempre alterar os dentes, é quantos anos de programação, e as pessoas não têm essa noção de que realmente evoluiu, obviamente que tem as suas morbidades que você pode falar, mas que é uma cirurgia hoje que ela está no nosso hall. Ela não é uma coisa do outro mundo ou que é uma coisa distante. Obviamente que tem que ser com um profissional adequado, que conheça, que lide com isso, até por causa de alguns parâmetros. Paciente bem preparado, né? Bem preparado. Paciente bem preparado, principalmente se ele tiver essas comorbidades que podem tornar o procedimento cirúrgico um pouco mais complexo, em termos de complicações e acidentes, né? E assim por diante. Aí uma outra pergunta que eu gostaria que você esclarecesse, Felipe. As cirurgias de uvo-palato, faringoplastia, elas praticamente foram as cirurgias pioneiras no tratamento da síndrome da apneia e da hipopneia do sono. Obviamente que elas caíram bastante, isso a gente sabe, até porque as evidências foram aumentando não só sobre o resultado do próprio procedimento em si, mas do próprio diagnóstico da obstrução, que nem sempre essas obstruções eram mais altas, e sim, eram obstruções mais baixas. E o diagnóstico foi sendo mais preciso, também foram observando outras modalidades de tratamento. Como que ela se encaixaria hoje? Como é que você vê a ovo-palato-faringoplastia hoje, dentro desse protocolo de tratamento? Perfeito, Adriano. Novamente, né, vou falar um pouquinho da magia da medicina do sono e, em específico, do tratamento, tá? Em relação ao tratamento, a gente paga um preço até pela cirurgia do passado. Assim como você falou do avanço aqui, as cirurgias da úvulo-palato-faringoplastia antigamente eram cirurgias mutilantes, em que se tirava o palato mole, tirava a úvula, queria deixar o mais rígido possível para vislumbrar uma rigidez, uma diminuição do colabamento, principalmente da região retropalatal. E o paciente tinha uma série de consequências, além de dificuldade ali no pós-operatório imediato, de dor, o paciente às vezes evoluía com insuficiência velofaríngea, incompetência velofaríngea, o paciente tinha às vezes má adaptação ao CPAP, isso foi comprovado em alguns estudos, que esses pacientes depois que usavam CPAP não melhoravam, eles tinham má adaptação, porque as secreções, a úvula, ela tem uma importância, ela está ali por uma razão, né? Então a gente não pode arrancar a úvula assim, ela direciona as secreções nasais para a base da língua, então o paciente ficava com pigarros. Então a gente paga um preço dessas cirurgias mutilantes de antigamente, tá? Então, hoje a cirurgia ela evoluiu muito também, como tudo, né? Então, são cirurgias muito mais funcionais. A gente tem vários tipos de cirurgia, a gente tem faringoexpansora, faringolateral, a gente tem vamos dizer, cirurgias dentro dessas duas cirurgias mais amplas e que a gente atua além da alteração de ressecção, que é uma coisa mais clara no paciente que tem uma amígdala grande, por exemplo, tem um palato web, um excesso de tecido no palato mole, a gente também faz a cirurgia pensando na questão funcional, no músculo o palato faríngeo, né, o músculo constrictor superior. Então, a gente hoje faz a cirurgia pensando também na parte funcional. Obviamente, como você mesmo comentou aqui, que é a magia do processo, que é você ser um bom cirurgião, tá tratando bem o seu paciente, é você fazer um bom diagnóstico. E para você fazer um bom diagnóstico em medicina do sono, você tem que fazer top diagnóstico. Você comentou mais cedo aqui, será que o paciente tem cartucho, tem desvio, Felipe? Eu sempre falo ao paciente, o nariz não causa o ronco diretamente, o ronco não está no nariz, o ronco está
na orofaringe, mas o nariz, ele é causa indireta do ronco. Então, quando eu não respiro bem, eu acabo abrindo a boca. Quando eu abro a boca, eu posso ter uma queda posterior da língua, eu tenho um fechamento daquele espaço retrolingual e o paciente tem uma roncopatia por uma queda posterior da língua. Se eu melhoro a via aérea superior, às vezes o paciente vai dormir de boca aberta e não tem uma queda posterior da língua. O que é que vai mostrar isso? Se a gente faz o DISE, né, que é a sonoendoscopia, às vezes na prática clínica, quando a gente faz a polissonografia, a gente vai ver que o paciente só apresenta apneia ou ronco de barriga para cima, quando ele está de boca aberta. Então, a gente acaba direcionando mais, entendendo melhor o topo diagnóstico, né? E com o avançar do tempo e lidando com isso, você consegue compreender, usando todas essas armas que a gente tem ao nosso redor, onde está o topo diagnóstico. E fazendo isso, você vai saber se é um caso que vai ser muito melhor beneficiado com a cirurgia de avanço mandíbulo maxilar, se é um paciente que, mesmo assim, ele tem pouca base de língua, então a língua está bem posicionada, tem um espaço retrolingual legal, se ele tem um paciente que tem uma indicação de uvulopalato, uma faringoplastia lateral, tá certo? Então, existem casos e casos. A grande magia do processo é você fazer o topo diagnóstico correto. E aí tem espaço para todo mundo que eu falo, porque o paciente, ele vai ter múltiplas indicações. Muitas vezes, a gente tem um paciente que vai, às vezes, fazer uma cirurgia, sabendo que existe um processo de limitação, por exemplo, fazer a cirurgia nasal, doutor Felipe. E se eu não melhorar, que eu vou fazer a cirurgia da garganta, que eu tenho uma amígdala grande, por exemplo, ou não, o paciente já é retrognato, ele já pode ir direto, às vezes, o avanço mandíbulo maxilar vai ser sempre a última escolha? Não, de jeito nenhum. Eu sempre falo aos meus pacientes e falo aos meus alunos também que a gente tem que colocar tudo isso na mesa. E o paciente tem que saber qual é, vamos dizer assim, o caso dele e os tipos de tratamento que ele pode ter. E obviamente que ele vai escolher, a gente vai dizer ali qual é o que seria talvez mais indicado, mas aí ele acaba escolhendo. Felipe, assim, uma coisa importante que a gente percebe claramente é a questão da indicação. A gente, de um tempo para cá, sem sombra de dúvida, que a gente tem percebido que a indicação do médico especialista em medicina do sono tem sido cada vez maior para estar existindo esse entendimento, né, para que cada vez mais a cirurgia ortognática, o avanço bimaxilar, possa ser uma opção como modalidade de tratamento. Então, a gente tem percebido ao longo dos anos. Mas pela própria estatística, né, pela própria epidemiologia, a gente percebe que essas indicações poderiam ser ainda maiores. O que está faltando no Brasil e, por que não, aqui em Natal, para que essas indicações fossem cada vez maiores, que houvesse um maior entendimento de que esta opção de tratamento ela deveria, de fato, ser levada um pouquinho mais a sério por parte da classe médica? Perfeito. Eu vou dar, talvez, aqui 3 pontos que eu acho que são responsáveis, tá? Primeiro ponto, o do paciente. O paciente, ele tem receio, porque tem aquela imagem ainda associada a um tratamento longo, a uma reabilitação difícil, em quanto tempo eu vou me alimentar, será que eu posso comer, vou conseguir comer, tenho que comer de colher, quanto... Então, o paciente ainda tem essa visão, né? Então, um é um paciente. Segundo, a questão médica, a gente até falou aqui, a falta de conhecimento mesmo. Eu acho que isso é muito importante de a gente estar conversando aqui hoje, expondo isso, porque, Adriano, nós estamos falando aqui de 2 pessoas que lidam com isso no dia a dia, mas a gente conversando com um colega nosso que é bem formado, que conhece, ele não lida nem bem com a apneia do sono, imagina às vezes com o tratamento do avanço. Então a gente precisa comunicar e explicar e falar que avançou e que é diferente do que ele pensa. Como é a recuperação? Isso eu acho que é um ponto importante para se falar. Como é a recuperação hoje? Como é essa cirurgia? Todo paciente vai precisar de preparo ortodôntico? Será que eu posso fazer direto? Então, como é essa recepção? Em quanto tempo eu vou estar fazendo? Em quanto tempo... Isso é uma coisa básica em que vai tanto para o paciente quanto para o médico. Então, eu acho que isso é uma das coisas importantes. E o terceiro ponto aqui é que o paciente tem muito medo, que é uma queixa real, e isso é de alterações estéticas. O médico também, mas o médico às vezes ele tem menos noção, né, quando não é o especialista do sono, porque a gente precisa de avanços importantes, né? Eu acho que você pode comentar aqui, mas a gente precisa de avanços importantes e isso vai levar a alguma alteração. Então, quando o paciente tem alteração esquelética, isso eu sempre coloco até, vamos botar assim, até como uma das primeiras opções. Eu falo até que existe o CPAP, mas um paciente jovem que tem um prognóstico bom, eu falo, você tem uma alteração importante anatômica, explica ao paciente, ele entende. Aí, às vezes, vem essa outra questão do preconceito do paciente, essas outras coisas. Então, eu acho que esses 3 pontos são os pontos que a gente precisa focar realmente para trazer mais à luz que essa é uma grande opção aí nos tratamentos dos nossos pacientes. Perfeito. E estamos chegando já no nosso, infelizmente, aí o bate-papo está muito bom. Estamos chegando aqui já na parte final do nosso podcast. Agradecer mais uma vez você que está aí nos assistindo. E também ao Felipe aí por todas essas explicações
né? O Felipe tem uma expertise muito grande no assunto, né? Tem uma mente muito aberta, e eu enfocaria um outro detalhe, Felipe, aí, que seja importante para a gente reverter isso, é o que a gente está fazendo hoje aqui, conversando sobre o assunto, né? Duas especialidades diferentes, em congressos de odontologia, em congressos de cirurgia bucomaxila, em congressos de otorrino e na área médica, de maneira geral, da própria medicina do sono, envolver profissionais de múltiplas áreas. Eu acho que a gente acaba acrescentando e criando evidência e tirando alguns mitos que possam estarem presentes. Estamos chegando nessa parte final, como eu falei, eu queria que você fizesse algumas considerações finais aí sobre o seu trabalho, né, e sobre a sua especialidade, e qual o conselho que você dá aí para os colegas que também médicos que estão aí ingressando aí na medicina do sono. Então, primeiro agradecer novamente o convite, acho que foi uma conversa muito enriquecedora, né? Eu acho que a gente, como você colocou aí, quando a gente está em especialidades diferentes, assim, a gente não tem que se ver como inimigos, né? Eu acho que a gente sempre bateu muito nisso de somar, né? Cada um tem a sua área de atuação e isso vai ter um benefício grande para quem? Para o paciente. Então, a fono também é importante, fortalecimento da musculatura. Então, quando você entende que é todo um processo e é multinível, isso a gente só tende a ganhar, como você colocou. Infelizmente, a gente sabe que tem grupos que às vezes são mais resistentes à parte cirúrgica, fala que a cirurgia não dá sucesso, até por causa do passado que a gente viu nas úvulos patos que a gente comentou aqui, mas hoje é diferente. Então, o principal é fazer um bom diagnóstico. E para fazer um bom diagnóstico, como é multinível e é multidisciplinar, a gente precisa de todas as pessoas. Então, se você é um bom médico do sono, você vai ter um bom bucomaxilo com você, você vai ter um bom fisioterapeuta com você, você vai ter um bom fono com você, você vai ter um bom anestesista com você. Então, você precisa dessas pessoas pensando do ponto de vista cirúrgico aqui, tá? Para você ter um bom processo de adaptação. Então, quero finalizar aqui falando para quem está nos escutando aí, né, que a medicina do sono, né, é uma área fantástica que vem crescendo bastante. Você que está começando na medicina do sono, você tem que ter a mente aberta, não ter essa cabeça fechada de que só tem CPAP, ou tudo é cirurgia, ou você é o mais importante. Então, o mais importante é o paciente, né? A gente sempre tem que pensar no paciente e no melhor tratamento para o nosso paciente, para que ele tenha uma boa adaptação. Às vezes o paciente não quer cirurgia, a gente precisa, mesmo que ele tenha uma boa indicação, às vezes o paciente não quer o CPAP, quer cirurgia sem ter indicação. Então, aprender a lidar com isso é uma coisa muito importante, é a magia, é o que me encanta mais aí na medicina do sono, especialmente no tratamento cirúrgico. Então, fica aí uma orientação de ter a cabeça aberta aí na medicina do sono, que a gente vai tratar sempre melhor nossos pacientes. Perfeito. Então, mais uma vez, agradecer, Felipe. Obrigado por estar aqui presente, viu? Foi um ótimo bate-papo, aprendi muito com você também. E espero que vocês também tenham aprendido bastante coisa, né? Enfim, agora é pesquisar, estudar, se aprofundar, né? Para poder cada vez mais crescer aí nesse tema, né? E eu gostaria também de agradecer ao Revisa Buco pelo apoio aí ao podcast e fazer uma chamada aí. Se você está se preparando para a prova de residência, né, na área de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, leia aí o QR Code que está aqui na tela e fala lá com um time aí da galera do Revisa Buco aí, né, para, sem dúvida, é a melhor opção para preparar para uma residência de bucomaxilo. Né? Então, isso aí é um diferencial. Tá joia? E assim, não posso esquecer, vocês não podem esquecer do nosso próximo podcast. Nós vamos receber aqui um colega, onde a gente vai falar da inter-relação ortodontia e cirurgia bucomaxilofacial. Não só da cirurgia ortognática, mas ortodontia e cirurgia bucomaxilofacial. Nós temos diversas possibilidades de cirurgias aí. Obviamente que a cirurgia ortognática se destaca mais, mas nós temos outras, né? E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, dessa inter-relação que existe entre essas duas especialidades. E a gente vai aprofundar esse assunto também da mesma maneira, num bate-papo aí, para que a gente possa tentar esgotar o máximo sobre esse assunto. Então, muito obrigado a vocês que nos acompanharam e esperamos que em breve possamos estar novamente aqui no nosso podcast, né? Conversa afinada com o professor Adriano Germano. Muito obrigado, obrigado ao convidado, obrigado ao pessoal do Revisa Buco e até a próxima.